Sejam bem-vindos ao canal. Que Jesus possa abençoar seu dia, sua família e sua casa. Sejam edificados através desse vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar e curtir o vídeo. Que Jesus lhes abençoe. Vamos para o vídeo. A minha oração já foi alvo de críticas. Vocês conseguem imaginar isso? Porque quando eu orava no início, eu não orava pedindo anjos de fogo, eu pedia 8 serafins. Se pegar minhas mensagens antigas, vocês vão ver isso. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu estava na África. Eu fui para a África como um menino. Me convidaram para pregar. Eu não entendia nada de batalha espiritual. O assembleiano não se mete com essas coisas. E eu fui apenas para mais uma cruzada. Quando eu cheguei no aeroporto de Angola, isso há 28 anos atrás, quando eu estava na fila da imigração, um homem aqui atrás de mim, um africano de quase 2 metros de altura, terno, gravata, pastinha de executivo, era um executivo do país. Eu estou na frente para ser atendido, ele bateu no meu ombro. Quando eu olhei para trás, o homem tinha aparência de homem, mas os olhos dele não tinham olhos, eram 2 bolas brancas. Ele falou com uma voz gutural, uma voz pesada. Ele disse para mim: o que você veio fazer na minha terra? Aqui eu mando. Até a entrada dali da imigração, você está protegido. Quando você entrar dentro do meu território, eu vou te matar. Eu não entendi nada. Quando eu fui falar com ele, ele piscou, ele voltou, os olhos dele ficou normal. Eu não estava falando com um homem, era uma entidade. Mas eu nunca estudei sobre isso. Eu pisei dentro do país, atravessei a imigração. A irmã Ceci, uma empresária portuguesa que foi quem me levou, ela me tirou dali. Eu dentro do carro comecei a passar mal, fui para o apartamento dela, me tranquei no quarto. Um espírito de loucura tomou conta da minha mente. Eu bati a cabeça na parede. Eu fiquei 4 dias sem comer. Eu ia dormir e sentia gente dormindo do meu lado. Ela foi enchendo o apartamento dela de gente de oração que conhecia esse mundo. Eu não conhecia esse mundo. Eu não estava preparado para isso. No 4º dia, quando eu já estava desfalecendo, onde eu já via, eu comecei a ver coisas dentro do quarto. E para mim era porque eu não estava comendo, eu não sentia fome. Depois do 3º dia de jejum, você perde a fome. Eu estava mais no outro mundo do que desse. Eu dobrei meu joelho e o Senhor falou comigo: faça esta oração. E o Senhor falou no meu ouvido: 8 serafins. O Senhor disse: olha os 4 cantos do quarto. Eu olhei e disse: peça para que eu coloque 2 em cada canto desse quarto. E quando eu falei: Senhor, mande 8 serafins, 2 naquele canto, 2 nesse, 2 nesse e 2 nesse. Quando eu terminei de fazer isso, explodiu algo dentro do quarto, um barulho que quase tremeu o apartamento. O quarto foi tomado por uma fumaça, mas era uma fumaça fedida. Depois eu descobri o tal do enxofre. Eu fiquei todo arrepiado, consegui levantar, botei a mão na maçaneta da porta. Quando eu abri, os irmãos estavam na porta olhando. O que foi que aconteceu? Eu disse: está cheio de fumaça. Uma irmã entrou orando em línguas e disse: o diabo foi embora, o Senhor te fortaleceu. Me deram uma sopa, marcamos os dias para o culto. O primeiro culto foi numa Assembleia de Deus em Macolus, ficava a 100 metros dali, dava para ir a pé. O país estava todo destruído com guerras, muitas pessoas mutiladas no meio da rua. Eu fui andando do apartamento dela de baixo até chegar na igreja. Se não caiu no meio da rua umas 50 pessoas endemoniadas, não caiu ninguém. Eu não falava nada, eu passava perto das pessoas, elas caíam estribuchando no chão. Eu comecei a perceber que existe de fato armas espirituais. Existe de fato profundezas espirituais que nós não conhecemos. Não conhecemos porque temos medo de entrar nas águas. Temos medo daquilo que nós não conhecemos. E eu fui me envolvendo com Deus. Naquela época, dentro de Angola, eu preguei em 40 dias. Foi a primeira vez que eu vi milagres acontecerem, ossos nascerem onde não tinham, pessoas serem curadas de forma miraculosa. Eu voltei para o Brasil com uma outra visão. Fui sentar com os meus pais, eles disseram: calma, cuidado para não ficar fanático. Comecei a fazer as minhas orações por onde eu ia. Senhor, manda anjos ali, anjos aqui. Eu fui chamado pelos pastores mais conhecidos desse Brasil. Me lembro como se fosse hoje em São Paulo, num shopping. Marcaram comigo uma reunião numa sala fechada e disseram: olha, você tem que parar de ficar pedindo um anjo na sua oração. Eu falei: por quê? Porque os anjos que você está pedindo são anjos que ficam apenas diante do trono de Deus, que são serafins. Eles não descem à terra, são anjos disso ou daquilo. E me deram uma sistemática teológica. Aí eu falei: mas se eles ficam no céu, como é que eles queimaram os lábios de Isaías?
Está escrito que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os anjos voavam acima do trono de Deus. E eu disse: eis que estou perecendo, porque os meus lábios são impuros. E o Senhor enviou um serafim, que pegou com uma tenaz uma brasa de fogo do altar e queimou os meus lábios. Eu falei para eles: Isaías foi levado ao céu, ou os anjos desceram onde ele estava? Aí engasgaram, não souberam falar. Não, o negócio é o seguinte: você para de falar isso, senão nós vamos começar a dizer nas revistas, nos jornais, que você é um herético. E eu fui falar com Deus, eu falei: Senhor, o que eu faço? O Senhor disse: vamos enganar eles. Continua orando, só não pede 8 anjos, só pede para eu mandar anjos de fogo. E por quê? Porque a palavra seraf significa aquele que arde em fogo. Ela é o prefixo da palavra serafim, ou seja, aquele que arde em fogo e é grande como um gigante. Eu continuo fazendo os mesmos pedidos, só que ninguém nunca mais me incomodou. Por quê? Porque são pessoas que acham que conhecem, mas não conhecem. O pior tipo de crente é aquele que, quando vê você falar em línguas, bater o pé no chão e diz: ó, quieta, que isso aí é coisa de menino. Se as pessoas soubessem o que acontece com um crente que leva ele para esse nível, quando ele praticamente é possuído e ele perde o controle sobre os seus membros, sobre a perna e braço, não é que ele não sabe o que está acontecendo. O crente cheio do Espírito Santo sabe exatamente o que está acontecendo, só que ele não consegue se controlar. Tamanho é o gozo, tamanho é a alegria, porque o sobrenatural divino possuiu o natural da terra. As pessoas que ridicularizam o movimento pentecostal é porque nunca experimentaram. E se tem algum aqui, de repente deve ter um espião aí, de repente tem alguém ouvindo pela internet, cuidado, é melhor ficar onde você está, não venha, porque esse negócio pega. Isso pega. Fica na tua. Continua aí com essa sua religiãozinha barata, com a sua religiosidade, com a sua cartilha. Continua aí sendo esse crente sorveteriano. E não tem nada a ver com crente presbiteriano. Eu disse sorveteriano. Pode ser de qualquer igreja. Aqui dentro tem uns sorveterianos. Dentro da Assembleia de Deus, onde eu pastorei, tem alguns também. São pessoas que estão conosco, gostam da nossa liturgia, gostam da nossa filosofia, mas não têm coragem de buscar. Ou buscaram e não alcançaram, desistiram, achando que isso era uma mentira. Não é mentira. O céu está aberto sobre nós. A penúltima vez que eu estive aqui em Manaus, eu dei um ensinamento dizendo que o culto começa aqui na terra, mas ele não termina na terra. Os crentes conseguem entrar na igreja, mas nem todos entram no culto, porque para entrar no culto você tem que entrar em uma outra dimensão. E como é que eu entro nessa dimensão? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz: quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra ungida, e louvor ungido, vai tirando o crente da terra. O culto começa aqui, mas ele vai subindo, e aí o crente chega nas regiões celestiais. E quando você atinge o nível das regiões celestiais, aí o invisível passa a ser real para você. Pastor, mas isso é muito louco. É claro que é louco. Quem disse que a fé pentecostal é uma fé normal? Os normais não tem nem coragem de parar para me ouvir, só me escuta quem é doido. Tem algum doido aqui? Então o doidinho que está aí, por favor, levante a mão direita para o céu. Agarra o ombro do outro que está do seu lado, doidinho. Chacoalha ele até ele ficar irritado. E diga: ô seu doido, Jesus te trouxe para essa conferência com a proposta de você ficar mais doido. Só que para ficar mais doido, você tem que descer as águas. Chega de andar, está na hora de nadar, está na hora de nadar, está na hora de ir às profundezas. Na história de Ezequiel, nós vamos ver que Deus faz a parte dele.
Ezequiel tem que fazer a dele. Deus não agarra a mão de Ezequiel e leva ele à força para dentro do rio. Deus não obriga ele. Deus sugere. É mais profundo, quer vir? É você que tem que vencer os seus medos. É você que tem que saber onde você quer chegar. É você que tem que saber o que é que você quer da vida. O mundo espiritual é como uma escola. Você começa no jardim de infância e vai subindo. Tem alguns que ficam felizes em terminar o primeiro grau, amém? Mas tem outros que se esforçam e vão para o segundo grau. Tem gente que no segundo grau diz, já aprendi. Mas tem gente que diz assim, eu quero fazer a faculdade, a universidade. Aí tem gente que se forma e diz, tá bom, mas tem gente que diz, não, eu quero fazer uma pós-graduação. Conhecer Deus é em níveis. Eu, na minha geração, consegui ter um pouquinho de fôlego a mais do que os meus companheiros. E como eu tive mais fôlego, eu desci mais fundo. E como eu desci mais fundo, eu vi e recebi mais do que outros. Mas eu estou para te dizer uma coisa. Mesmo eu tendo conseguido respirar profundo e entrando nessas águas, eu não consegui tocar o fundo. Vou falar de novo. Tem coisas que Deus não deu a ninguém ainda. Olha o que Deus deu ao apóstolo René. Ele não é normal, é um homem, é um ponto fora da curva. Por quê? Ele prendeu o fôlego e mergulhou. Ele foi onde outros não foram. Olha que equação interessante. Quem vai onde o outro não foi, vê o que o outro não viu. Entendeu? É essa a proposta de Deus nessa conferência para você. O Senhor está dizendo, eu tenho tudo aqui para te dar, mas você tem que vir buscar. Você quer que eu leve aí na sua mão? Você quer ser usado por Deus levando uma vida torta? Você quer ser usado por Deus guardando esses pecadinhos de estimação que você tem? Você não abre mão da sua série da Netflix. Você não abre mão do seu TikTok. Você não abre mão da sua cervejinha. Você não abre mão de comer demais, porque comer demais também é pecado. Você não abre mão das suas regalias. Você quer o céu, mas não quer se soltar da terra. Não vai receber nunca. Por quê? Porque o que não custa nada, não vale nada. Aprenda, no reino, a única coisa gratuita que se recebe do céu, chama-se salvação. E é de graça para nós, porque o preço pago, não tinha ouro nem prata que comprasse. Por o derramamento do sangue de Jesus, um imaculado na cruz. Nenhum de nós poderíamos ser salvos por vontade própria, por isso que ele morreu na cruz. Se houvesse qualquer coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, Jesus não teria morrido na cruz. Não é porque a pessoa ora 25 horas com um grão de milho aqui debaixo do joelho que ele vai ser salvo. Não é porque a pessoa sobe o monte, desce o monte, porque ela jejua. A salvação não é por obras, para que ninguém dela se glorie. A salvação é um presente, amém? A única coisa que vem do céu de graça chama-se salvação. O que sair da salvação no reino tem preço. Vou falar de novo. Todos aqui são salvos. Você ganhou de presente. Amém? A salvação é o que você precisa para ir para o céu. Você já está salvo, ponto final. A questão é, o que você quer fazer até chegar a sua ida para o céu, aqui na terra? Porque o que você tem é para você. E foi te dado de graça. Não, pastor, eu quero levar mais alguém comigo para o céu. Aí você tem que começar a pagar um preço para receber. Se você quer dons, tem que pagar o preço para receber. Aquele que pede, aquele que procura. Se bate a porta, agora você não pede, não procura e não bate a porta. Chega aqui, cruza as pernas, fica olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Vem para um culto, numa conferência, não sente uma emoçãozinha, fica me olhando com esse olho seco,
parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aí vem para uma proposta pentecostal num culto de barulho e fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Ele quer te dar, Ele quer te levar para águas profundas. Agora, interessante é que o crente que se predispõe a conhecer as profundezas de Deus, ele recebe tantas bênçãos depois que o medo vai embora, depois que a angústia de não saber o que vai encontrar pela frente vai embora. Quando Deus falou para Ezequiel, entra nos rios, e ele teve água pelos pés, era maneira de Deus dizer assim: Ezequiel, estou curando os seus pés, porque os pés de quem anuncia o evangelho se machucam demais, pisa em espinhos, em estradas poeirentas, cheias de pedra, machuca. E o Senhor diz: quem se envolve comigo, a primeira coisa que eu faço é curar o seu início, e arranco os traumas, as perseguições, ou os traumas provocados por perseguições. Basta entrar nas águas e eu curo os seus pés. Depois que cura os pés, ele entra mais 1000 côvados de água pelos joelhos. É Deus dizendo: está na hora de eu começar a responder as suas orações. Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo. Água pelos joelhos. Joelho fala de oração. Que oração? Aquela que você vem pedindo e não é respondida. E por que não é respondida? Porque o que Deus quer te dar é tão grande que demônios prenderam anjos nos céus de Manaus, para eles não chegarem até você. O senhor é doido, pastor? O senhor está falando que tem demônio mais forte do que anjo? Sim, estou, com base na Bíblia. Não teve um tal de Daniel que teve que orar 21 dias? Depois de 21 dias de jejuar, e não é jejum de legumes, os crentes confundem tudo. Não vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias comendo legumes. O jejum de legumes é do início da vida dele. O jejum de 21 dias é um jejum integral, ao ponto do rosto dele ficar triste. O jejum de legumes não deixava o rosto dele triste. Tanto é que ele dizia para o homem: se você ver que o meu semblante está corado, feliz, então eu vou continuar não comendo do manjar do rei. Lá no capítulo 10, quando ele fala do jejum de 21 dias, a Bíblia diz: eu jejuei tanto que o meu semblante descaiu. Jejum integral, 21 dias, um jejum anormal. Ele jejuou tanto que ele conseguiu rasgar a película que separa o mundo invisível do mundo material. O anjo saiu do mundo invisível e entrou no mundo de Daniel. Detalhe: Daniel estava com um monte de homens perto. Os homens não viram, mas sentiram, saíram correndo. E Daniel diz: só eu fiquei, porque eu vi o homem. O rosto dele era como de bronze, os cabelos de prata, sua roupa era vestida de turquesa. Daniel viu o anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel olhou para ele e disse assim: Daniel, homem muito amado, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Aí a mente de Daniel deve ter dito: e por que não veio no primeiro dia? Aí o Senhor falou: explica para ele. E ele disse: eu vim, cheguei no céu da Pérsia, não consegui descer porque o príncipe do reino da Pérsia, um demônio, não esses que frequentam nossos cultos, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, isso aí é demônio kamikaze. Pegou aí? Demônio kamikaze? Sabe o que é kamikaze? Suicida. Imagine o que é que um demônio vem fazer numa igreja com 1000 crentes cheios do Espírito Santo. Ele é corajoso, é suicida. São anjos caídos, tão derrotados, que não querem mais ficar aqui. Só a igreja pode amarrá-los e mandá-los pro limbo, aguardar o julgamento. Então eles entram aqui para a gente amarrar eles e mandar para lá. O demônio que amarrou Gabriel era um principado, era uma hoste da maldade das regiões celestiais. O mundo invisível existe. Para alguns é loucura. Alguns vão dizer que isso é coisa de gente fanático, desequilibrado ou doido. Mas não é. O Senhor nesta manhã quer destravar o céu sobre a sua vida.
Porque o crente pentecostal raiz, o raiz, porque tem o Nutella. O crente pentecostal Nutella é uma prova. Ele nem é pentecostal, ele é neopentecostal. Ele fala em línguas assim de forma muito educada. Lá, 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 lá. O raiz, quando começa a falar em línguas, parece um trovão. Ai, Jesus. O neopentecostal, ele cria o pentecostalismo dele, a sua forma e a sua semelhança. O raiz aceita o pacote completo. E o que é o pacote completo? Ele vem daquele jeito que o crente, quando recebe, parece estar bêbado. Porque foi assim no dia de Pentecoste. Ou não? Não são esses varões judeus, galileus, tão bêbados a uma hora dessa do dia? E alguém foi se aproximando de curioso e perguntou: o que quer isto dizer? Até que um dos bêbados saltou no meio do povo e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, eu vou avivar o que está perto e o que está longe. Enviarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas, ou seja, não tem nível social. Naqueles dias a lua se escurecerá e o sol se converterá em sangue, ou ao contrário, o sol se escurecerá e a nuvem se converterá em sangue, e chegará o poderoso e estrondoso dia do Senhor. Se você quer conhecer Deus, se você quer uma vida profunda, você não pode colocar limites. Pastor, e como é que eu faço para não me tornar um fanático? Vai crescendo na graça, oração, jejum, monte, sobrenatural, mas vai crescendo no conhecimento. Entendeu? Você pode pular, entrar no mistério, mas mostre para as pessoas que você tem equilíbrio e é uma pessoa inteligente. De que forma, pastor? Estou eu aqui, eu pulo, grito, faço o que for nos púlpitos, e no meio de semana você me vê lá naquela CPMI do demônio. Quem acompanha aquela porcaria lá? Você vê a minha forma. As pessoas falam: como é que o senhor aguenta naquela paz? Presença do Espírito Santo. Não o dom eu uso aqui. Lá eu uso o fruto do Espírito: domínio próprio, equilíbrio, mansidão. Pastor, eu não tenho isso, porque você não desceu as águas profundas. O Senhor vai responder as suas orações se você entrar no rio com água pelos joelhos, mas de repente Ezequiel está com água pelos lombos. Diga lombos. Mão direita para o céu. Um carinho no lombo do seu irmão. Um carinho nos lombos dele. Faz um carinho, diga: ó, que lindo. Jesus vai te levar nas águas profundas, e Ele vai curar os seus lombos, porque aqui você já tomou tanto chicote, tanta punhalada nas costas, tanto abraço de tamanduá, tanto abraço de urso. Quem vai descendo nas águas profundas não se importa mais com o que tem aqui na superfície. Você começa a entrar em um outro nível. Deus quer te levar para um outro nível. Você veio andando para a conferência, Deus quer que você volte voando para a sua casa. Voando. Ouça, para o crente que só fica na beira do rio, para o religioso que observa as águas, admira as águas, mas não tem coragem de experimentá-las, na mente dele Deus trabalha com forma.
O crente que entrou dentro das águas, na mente dele, Deus trabalha com formas. Anotou aí? Formas. Formas. O que é uma forma? É algo que modela. Eu viajei quase 100 países do mundo. No Brasil, mais de 4.000 cidades eu já preguei. E como eu sou das antigas, que nem sempre a gente ficava em hotel, ficava na casa dos irmãos, e sempre tinha uma janta, um almoço, sobremesa de crente, chama pudim. É no mundo inteiro. Olha lá, a apóstola fez assim. Eu já comi pudim de tudo quanto é sabor. Chocolate, leite condensado, de tudo. Já comi pudim de vários tamanhos. Mas o formato do pudim é igual no mundo inteiro. Qual é o formato do pudim? Redondo com um buraco no meio. Por quê? Porque ele é feito em uma forma. O crente que não mergulhou nas águas acha que Deus trabalha com forma. Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser medido pela mesma régua. Todo mundo tem que caminhar como todo mundo, como gado. Isso é para o crente que não conhece as revelações de Deus. Porque o meu Deus não trabalha com forma. Ele trabalha com formas. A um ele levanta como profeta, ao outro como evangelista, ao outro como apóstolo, ao outro como mestre, ao outro como pastor. Ele tem formas. Eu vi pessoas curarem enfermos ao redor do mundo, impondo as mãos, colocando lenço. E na África eu assisti um culto uma vez que eu quase fiquei escandalizado, porque o irmão que curava, o pastor que estava pregando, ele curava colocando o pé. Ele colocava a mão, não acontecia nada. Aí ele tinha que encostar o pé na pessoa. Hoje viraria piada de TikTok. Mas ele recebeu uma unção nos pés. Quem explica? Não tem explicação. Há uns 20 anos atrás eu estava no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e um irmão assembleiano, advogado, doutor Luciano, o pai dele era pastor-presidente de um campo das Assembleias de Deus, e nós falando sobre as coisas sobrenaturais que eu já tinha visto. Ele falou: tem uma família aqui em Porto Alegre que ela é esquisita. O senhor quer ir lá para ver? Eu falei: quero. Eu gosto, sou curioso. Domingo de manhã terminei de pregar na escola, na manhã missionária, entrei no carro dele e fomos lá para a casa dessa família. Olha o que eu vi. Cheguei numa casa de madeira, porque o sul tem muitas casas de madeira, e ele bateu a porta, saiu uma irmã bem tradicional, aquelas crentes de antigamente, coque na cabeça, vestido lá no pé. Ele disse: olha, esse aqui é o pastor Marcos Feliciano. Ah, nós ouvimos falar dele lá dos Gideões, que bom, a gente pode tirar uma foto? Eu falei: pode, né? Aí me levaram para dentro da casa. Aí o Luciano em certo momento falou assim: ô irmã fulano de tal, eu trouxe ele aqui porque ele acredita nas coisas loucas, e eu queria que a senhora fizesse aquele negócio para ele ver. Quando ele falou fizesse aquele negócio, eu olhei para ele. Ele não me falou nada de negócio. A irmã falou: pois bem. Ela foi para um quarto, chamou as filhas e os genros que moravam dos lados, ali é tudo casa perto. 10 minutos a família toda estava reunida. A mulher, o esposo, 3 filhos de 1,98 m cada um, e as noras. Aí na sala da casa, não tinha televisão nem nada, tinha uma mesinha de centro. Ela falou assim: pastor, o senhor está pronto? Eu falei: eu acho que estou. Aí ela falou assim: ô fulano de tal, pega lá o pano preto. Quando falou pano preto, eu já olhei para saber onde era a saída. Eu falei: tem uma janela aqui, pano preto. Aí trouxeram um pano de veludo preto e forraram a mesinha de centro da sala. Aí diz: vamos ficar em pé, vamos começar? Vamos começar. Ela falou: pastor, o senhor pode ficar com o olho aberto. Eu falei: muito obrigado. Não precisava nem pedir. Só não se assuste. Eu falei: vou tentar.
E eles começaram a orar, uma oração intensa. Pareciam crentes da Deus de amor orando, bem alto, bem forte. Daqui a pouco, depois de uns 5 minutos de oração intensa, um barulho muito grande, a irmã, a anciã, soltou o cabelo, e as noras também. O cabelo delas tinha até bem baixo. Quando soltaram o cabelo, todas elas foram em cima daquele pano preto, colocaram o cabelo e começaram a bater no cabelo. E começou a cair purpurina. Eu acho que era purpurina. O mais perto de purpurina que eu vi na vida era aquilo. Um pó dourado do cabelo delas. Elas tiraram o cabelo, oraram mais um pouco, começou a brotar da pele delas. E os homens também. Começou a brotar aquela coisa dourada do rosto deles. É sério, passa a mão aqui no rosto, pastor. Eu passava meu dedo, ficava parecendo que eu estava passando a mão numa tinta. Tudo dourado. O pano se encheu daquele pó dourado. Terminaram de orar, oraram em línguas. Eu fiquei olhando aquilo sem entender nada. Eu disse, o que é isso? Eles falaram, a gente também não sabe. Eu falei, e aí? Foi aí que nós tivemos a ideia de pegar isso aqui, colocar em saquinhos e jogar sobre os enfermos. Eu disse, e os enfermos têm sido curados. No fundo da casa eles tinham uma capelinha para umas 30 pessoas, uma igrejinha feita de madeira deles. O que era o púlpito, eles tinham um alçapão, eles abriram o alçapão e lá dentro tinha vidrinhos de óleo, todo amarrados com fita. Eles disseram, olha aqui pastor, esse aqui nós colocamos essa semana, era um vidrinho óleo amarelo. Esses aqui já está aqui há tantos dias. O que estava há 40 dias, ela falou, olha, pega esse pastor, está há 40 dias. Lá dentro o óleo mudou de cor, ficou vermelho e apareceu o mesmo pó lá dentro, só que era um pó vermelho, dourado. Eu disse, como vocês colocaram? Ele disse, a gente não coloca pastor, a gente ora e acontece isso. Falei, e esse óleo? A gente dá para as pessoas que querem ser curadas. O senhor quer levar um? Disse, me dá um vidro desse aí. Eu nunca tinha visto isso. Naquela época eu cuidava de um menino que é filho da pastora que cuida da nossa igreja sede lá na cidadezinha de Orlândia, onde eu moro, da minha igreja. Eu sou presidente, pastora Roseli. O filho dela, o Gabriel, ele andava numa cadeira de rodas. A cidade é pobre e nós tivemos que fazer uma campanha no rádio da cidade para comprar uma cadeira motorizada. Ele tinha uma doença degenerativa, esse menino virou cobaia em vários hospitais famosos do Brasil, inclusive o Sara, lá de Brasília. Conseguimos internar ele lá. Arrancaram pedaços do corpo dele, da espinha dele, da medula. O mundo inteiro tentando descobrir, mandaram para o exterior, ninguém descobria a doença. Era uma doença degenerativa que ia acabando com os nervos. O último estágio do Gabriel, ele estava assim, babando. E eu gastava tudo o que eu ganhava na itinerância com a família, porque eu tinha feito um propósito. Já ia para 2 ou 3 anos. Eu cheguei na casa deles no dia seguinte da viagem, falei, pastora, a senhora me deixa ungir o Gabriel? Disse, deixa, mas só eu e ele. Pegamos ele, deitamos ele na cama, falei, tira a roupa dele inteiro. Eu vou ungir ele inteiro. Eu ungi da cabeça aos pés, virei ele de costa, passei aquele óleo no corpo dele inteiro. Falei, Senhor, eu creio, está aqui. 3 semanas depois, o Gabriel começou a mexer os braços. Na 4ª semana, as pernas. 2 meses depois, ele já não andava mais na cadeira de rodas. O Gabriel hoje prega pelo mundo inteiro. Gabriel Otávio, você precisa trazer ele aqui, meu filho na fé. Ele é um menino jovem, prega, Jesus usou muito ele em cura e batismo com o Espírito Santo. Esse menino estava na cadeira de rodas. Ele tem um livro dele, tem uma foto, eu e ele na cadeira de roda, eu abraçando ele, e agora ele anda. Explica, não tem explicação. Por quê? Porque são pessoas que desceram nas profundezas do rio, do avivamento. Se envolveram tanto com Deus, que estão mais perto do céu do que da terra. Por isso eles veem o que ninguém vê. Eles escutam o que ninguém escuta. E eles fazem aquilo que ninguém faz. Agora detalhe, todos esses seres humanos são feitos da mesma matéria que você. Carne e osso, cheios de defeitos e pecados.
E como é que eles atingiram esse nível? Renúncias, entregas, votos. Lembra o que eu disse? A salvação é de graça. O que passou disso tem que pagar um preço. Já não vemos mais sinais, porque os crentes já não acreditam mais. Já não vemos mais milagres extraordinários. A gente escuta falar de um ou outro. Eu estava em Roraima há 20 dias atrás, fizemos uma oração com 20 mil pessoas. Eu recebi vídeos. Alguém me segue nas minhas mídias sociais? Alguém viu o vídeo dos testemunhos? O irmão falando da mão dele que era mirrada há mais de anos, porque ele fez uma cirurgia e travou, e na oração lá a mão dele abriu. Uma menina que estava com hidrocefalia, os pais deixaram a criança, andaram no meio da mata, chegaram lá em Roraima, em Boa Vista, para a cruzada, creram na oração da cura que nós fizemos, chegaram em casa, a menina que estava com cirurgia marcada, a cabeça dela desinchou, levaram no médico, o médico diz: aconteceu alguma coisa que eu não explico, não vai precisar mais fazer cirurgia. E Jesus curou. Ele faz. Mas escute, eu que estou ensinando vocês, não me dedico a isso, porque eu não sou um pregador de cura. O meu ministério é palavra. Mas quando eu tenho a ousadia de invocar, acontece. O Roberto de vez em quando fala: pastor, ora mais para Jesus curar. Eu disse: mas eu me sinto confortável aqui nessa função, porque a pessoa é curada, daqui a pouco desvia. Jesus curou 10, 9, se perdeu, só um voltou. Mas a palavra não. A palavra, ela finca e cria raiz. As minhas pregações, por exemplo, acho que eu sou um dos poucos pregadores do Brasil que as pessoas conhecem a pregação pelo nome. Aqui dentro da sala falaram de 3 ali: destronando Satanás, dia da aprovação, tá aí. Os crentes sabem pelo nome. Então Deus me deu esse ministério. Tenta lembrar de outros pregadores. Por que comigo isso? É um talento, é um dom. Eu mergulhei nas águas e achei esse dom e me apossei dele. Mas os outros dons estão abertos para todos. Só que não é de qualquer jeito. Até o ímpio, que é sensitivo, quando erra o caminho, ao invés de vir para uma igreja, vai para um terreiro, vai para um centro de feitiçaria, ele desenvolve os talentos dele, pedindo e se sacrificando para um espírito. Eles fazem cabeça, rapam a cabeça, eles comem carne em estado de putrefação, eles bebem sangue, eles ficam 30 dias sem tomar banho, e quando vão tomar banho, tomam banho em fezes de animais e urina. Já ouviram falar disso? Compra o livro do Edir Macedo, Guias, Caboclos, Guias e Orixás, Deuses ou Demônios. Tem fotos de como acontece o passamento de uma vida normal para a pessoa se tornar um babalorixá, um pai dessas coisas. O ímpio tem coragem. O ímpio vai nas águas sujas e mergulha nelas, porque eles querem o dom. Aí o crente quer o dom, mas nem lê a Bíblia. Ele quer o dom, mas faz uma oraçãozinha de 5 minutos e já levanta. Ai, que dor no joelho. Não consegue jejuar um dia inteiro. Eu tentei jejuar, mas quebrei o jejum porque eu chupei uma bala. Estava indo bem até que eu tomei aquela xícara de café. Quebrei o jejum. Não, infeliz, você não quebrou o jejum com a xícara de café nem com a bala. Você quebrou o jejum quando você esqueceu que você estava jejuando. Se jejum é sacrifício, como é que você esquece que você está sacrificando? Se você está esquecendo, porque não está tendo sacrifício nenhum, então não tem validade nenhuma. Nós não temos o treinamento para entendermos das armas espirituais. Deus quer dar. E se Ele me trouxe nessa manhã, num culto que eu nem sabia que ia ter, para falar de profundidade, e Ele me deu esta palavra que eu não havia preparado, é porque tem alguém aqui que Ele quer arrastar para o fundo do rio. Alguém quer? Fica de pé comigo. Quer mesmo? Então ignora quem está do seu lado, olha para a pessoa e diz: dá licença, sou eu e Deus agora. Eu quero. Então vem comigo para as águas.
que eu faço, pastor? Tira a canga dos ombros, tira o fardo da religião, tira da sua mente o homem racional, porque o que eu estou pregando e ensinando não faz parte do currículo da racionalidade. Não há razoabilidade no que eu estou falando, porque eu falo de mistérios. O pastor Benny Hinn recebeu o ministério dele depois que ele foi num culto onde uma mulher estava pregando, numa época nos Estados Unidos em que só homem pregava. Ele acorda de manhãzinha na beliche, segunda cama, senta, gago, que ninguém tinha paciência de conversar com ele, lembrou do ensinamento, porque a mulher disse que o melhor amigo que ela tinha era o Espírito Santo. Ele sentou na cama e antes de pular ele disse, vamos ver se funciona, e disse, good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Ele não sentiu nada. Aí ele pulou da cama. Quando ele pulou da cama, ele disse que o corpo dele foi envolvido em algo que ele não sabia explicar. E ele ficou caído no chão por 8 horas. Ele tentava levantar e o quarto estava cheio de uma glória, uma unção. Ele se levantou dali curado, para se transformar no maior evangelista da nossa geração. Billy Graham tinha 8 anos de idade quando levaram ele na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos. Levaram ele na casa de John Wesley, numa casa que John Wesley tinha lá na ilha. E a professora mostrou no chão onde John Wesley orava. A madeira era afundada, 2 buracos afundados na madeira pelo joelho do Wesley. Wesley tinha 1,5 metro de altura. John Wesley calçava o que seria no Brasil número 33. Parecia uma criança desse tamanho. Se você for em Londres, e eu profetizo que você vai, lembra do que eu estou dizendo, que procura saber onde é o museu de John Wesley. Tem a igreja dele e tem o museu do lado da igreja dele. Vá no museu e peça para a moça te mostrar a roupa de John Wesley. Tem uma prateleira, uma roupa de um homem desse tamanho, sapatinho assim, um homem de 1,5 metro de altura. Sobre ele escreveu uma das rainhas da Inglaterra dizendo, eu tenho mais medo de John Wesley ajoelhado do que o império da França inteiro de pé. Não entendeu, né? Vou falar de novo. A rainha da Inglaterra disse sobre John Wesley, eu tenho mais medo desse Wesley ajoelhado orando do que do exército francês inteiro de pé. A professora contou essa história e ela disse no final, Deus está procurando um novo John Wesley. As crianças saíram para passear, foram para o piquenique. Na hora de entrar no ônibus, fizeram a contagem, faltou um menino. Correram pela ilha toda e uma professora lembrou do quarto. O nome do menino era William. E quando chegou lá no quarto, ela abriu a porta, não viu ninguém. Quando ela foi fechar, ela escutou um gemido. Ela abriu a porta, seguiu o gemido. Ela foi lá do lado da cama onde John Wesley orava. E tinha um menino de 8 anos, um joelhinho aqui e o outro aqui, numa posição desconfortável. Ele ajoelhou onde John Wesley ajoelhou e disse, Jesus, eu quero ser o novo John Wesley. William se tornou Billy, e o Billy se tornou Billy Graham, o maior evangelista que o mundo conheceu. John Wesley, esse guerreiro, recebeu a unção quando ele foi tentar se candidatar a missionário batista. Ele não passou no crivo. A mulher que fez a entrevista disse que ele era muito austero, muito briguento, e ele não prestava para ser missionário. Naquele dia ele chegou na casa dele, ele esmurrava o quarto dele. Charles Wesley, irmão dele, viu a casa chacoalhando, entrou para ver o que era. Ele chegou na porta do quarto e escutou John Wesley gritando, ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Os homens dizem que eu não posso, e se os homens dizem que eu não posso, eu quero saber o que o senhor pensa, porque se o senhor falar que eu também não presto, me mata. Charles disse que de repente escutou um barulho, pum! Ele abriu a porta, John Wesley estava caído no chão, e ele perguntou, o que aconteceu? Ele disse, saiu um vento da parede, bateu no meu peito e me jogou para trás. Ele levantou dali para começar a fazer cruzadas na rua. 15, 20 mil pessoas paravam para ouvir John Wesley.
Charles Finney, um crente meia boca, igual você, gostava de Jesus, mas gostava mais da cachaça, amava a igreja, mas amava mais o cigarro. Até que um dia uma mensagem confrontou ele, disse: Deus, eu quero santidade. E ele buscou santidade, e ele recebeu uma unção de Deus tão grande que os livros contam que um dia ele entrou em Londres, em uma tecelagem que tinha mais de 1000 funcionários. Quando abriram a porta, ele foi andando dentro da tecelagem, as pessoas olhavam para ele, não viam um homem, viam um santo. As pessoas pararam de trabalhar, quebravam, colocando as linhas na agulha, não conseguiam, se jogavam no chão por onde ele passava, só de olhar para o rosto dele. Ele paralisou a cidade um dia inteiro. John Hyde, o homem que orava, um diácono meia boca de uma igreja qualquer, um grande pregador, foi pregar numa cruzada, o pregador pregou uma mensagem linda, os crentes vibraram. Quando ele fez o apelo, nenhuma alma veio para frente. O pastor da igreja ficou tão envergonhado que chamou o diácono John Hyde: Hyde, vem orar. John Hyde começou a orar 2 da tarde. Ele terminou de orar, era 8 horas da noite. Na frente, mais de 5.000 pessoas ajoelhadas aos gritos. John Hyde, o homem que orava, ele orou tanto que o coração dele se moveu do lado esquerdo para o direito do peito dele. Smith Wigglesworth, o homem que durante o ministério dele viu 40 mortos ressuscitarem. Escutou aí? 40 mortos vieram à vida. Quem era Smith Wigglesworth? Motorista da esposa dele, porque a esposa dele era pastora, pregadora, pregava e o céu descia. Depois de 20 anos dirigindo para a esposa, um dia ela adoeceu, e ela falou: você vai me representar? Ele disse: não, eu não prego disso. Homem, você me vê pregar há 20 anos, você não sabe pregar, pois você vai dar um jeito, vai explicar para os irmãos que eu não pude, você vai me representar. E ele foi, chegou lá, os irmãos disseram: olha, a pregadora não pode vir, mandou o esposo, vamos ouvir ele. Ele disse: irmãos, minha mulher mandou eu vir pregar, eu não sei muito bem o que fazer. Quando ele está falando, entrou uma mulher pela porta com uma criança morta nos braços. Foi até o púlpito e disse: minha filha está morta, vocês pregam que Jesus ressuscita? Ele disse assim: ó, pregar eu não sei pregar, mas todas as vezes que a minha mulher prega, eu oro por ela. Orar eu sei, me dá a criança aqui. Naquele dia, Jesus ressuscitou a menina. Eu poderia falar do apóstolo dos pés sangrentos. Eu poderia falar com vocês sobre David Yang-Shu, famoso pastor Paul Yang-Shu, na grande guerra entre as Coreias do Sul e do Norte, começando a construir uma igreja para 10.000 pessoas. Não tendo dinheiro, ele subiu no 6º andar para se jogar e se matar. Quando ele disse: Deus, eu vou me matar, e entra pela porta da igreja um monte de irmã coreana, levando numa bandeja o cabelo delas. Elas tosaram o cabelo e disseram: pastor, nós trouxemos o nosso cabelo de oferta. E quando ele viu aquilo, o Senhor disse: com esses cabelos eu vou te dar uma graça de fé. O templo de Paul Yang-Shu, vocês conhecem, o Derry está lá sempre, o apóstolo René. Tudo começou assim. O que é que esses homens têm que você não tem, que eu não tenho? Eles tiveram um antes e um depois. Todos eles mergulharam nas águas. Quer mergulhar comigo? Feche seus olhos, prenda o fôlego. Vamos descer.